Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Aproveite e pegue o livro para acompanhar todo o vídeo e vão lendo também o conteúdo para assim vocês entenderem. E depois, como vocês sabem, tem a atividade que vocês devem fazer, tirar foto e mandar para mim via e-mail ou WhatsApp. Então vamos juntos para mais uma aula de Ciências? Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje a gente vai dando continuidade ao nosso conteúdo da concepção ao nascimento, que a gente vai ver aí o desenvolvimento do novo ser. Quando a gente fala do desenvolvimento do novo ser, é como vai ser originado esse novo ser, esse novo indivíduo. Então, a gente vai ver que vai haver a fecundação, não é? Que é quando vai haver o encontro entre os gametas masculinos e feminino, ou seja, espermatozoide e óvulo, que vão se fecundar e vão formar a célula-ovo, que a gente chama de zigoto. Essa vai ser a primeira célula do novo ser, que ela vai passar por processos de divisões celulares durante seu trajeto da tuba uterina até o útero. O sexo biológico desse novo ser, ou seja, o sexo do bebê, vai ser definido na fecundação diante do material genético que o espermatozoide vai trazer, ou seja, que define se o sexo do novo ser vai ser masculino ou feminino, é o espermatozoide. E o embrião, que parece mais com uma bolinha de células, vai chegar ao útero, ele vai sair da tuba uterina por ser fecundado, né, o zigoto, e passar por suas divisões celulares e vai ser encaminhado até o útero. Quando chega lá no útero, ele vai se implantar, ou seja, ele vai se fixar lá na mucosa uterina e aproximadamente diante 8 dias após a fecundação, que isso vai acontecer. Essa fixação na mucosa uterina é chamada de nidação. Então, é aí que o pequeno embrião, formado a partir do zigoto, poderá se desenvolver-se no útero, protegido por membranas e pelo líquido amniótico, que esse líquido amniótico é importante porque ele impede a desidratação, assim como protege o embrião de choques mecânicos. E após 8 semanas de desenvolvimento, o embrião humano passa a ser chamado de feto. E quando chega lá no terceiro mês de gestação, a placenta está totalmente formada. E aí tem uma ilustração de como ocorre a fecundação no primeiro momento e a nidação no segundo momento. Então, a nidação é o processo de instalação do embrião no útero. Então, a fecundação vai ocorrer aí a partir do momento que o pênis ejacula no canal vaginal os espermatozoides. Esses espermatozoides vão até as tubas uterinas. E quando ele chega ao encontro do óvulo, que eles se fecundam, né? Eles se unem, vão formar o zigoto. Então, o zigoto formado na tuba uterina, ele vai passar a ser encaminhado por meio das células ciliadas até o útero, que é o processo de nidação. A importância da placenta. A placenta, gente, é uma estrutura formada por tecidos de embrião e do útero materno e é típica do organismo feminino e de alguns animais mamíferos, da maioria dos animais mamíferos. E a placenta, ela está ligada ao embrião pelo cordão umbilical, que tem uma veia por onde circula o sangue com oxigênio e os nutrientes que passarão da mãe para o feto, e 2 artérias que carregam o sangue com um gás carbônico e os restos de nutrientes não utilizados que passarão do feto para a mãe. Durante toda a gravidez, o feto ele cresce e fica protegido dentro do útero materno. O umbigo ele passa a marcar o lugar por onde a criança vai estar ligada à mãe por meio do cordão umbilical. Nas 12 primeiras semanas é formada a maioria dos órgãos, entre eles está o coração, os pulmões, rins, e depois ocorre o crescimento e o fortalecimento do feto,
tornando-se apto à vida no ambiente externo, ou seja, fora do útero. Em geral, com 9 meses, que é cerca de 40 semanas, o bebê humano está pronto para nascer. E aí a gente observa o fragmento da placenta, que também produz hormônios que vai manter a gravidez, assim como prepara as mamas da mulher para o processo de amamentação. E a gente vê o bebê em desenvolvimento, que está recebendo oxigênio e nutrientes por meio da placenta. Aqui, como vocês podem ver, a gente vai estar vendo como ocorre a formação de gêmeos. Muitas vezes isso é dúvidas, né, do que pode acontecer para que haja a formação de gêmeos idênticos, gêmeos diferentes, mas que são da mesma gestação. Então, como vocês podem observar, a fecundação em que ocorre gêmeos fraternos ou bivitelinos vai ocorrer a partir do momento que há 2 ovócitos que vão ser fecundados por 2 espermatozoides. Esses ovócitos geralmente podem ter sido de cada um óvulo que tenha sido liberado no período fértil da mulher, que assim tenha sido fecundado por 2 espermatozoides, cada um em cada ovócito. E nesse processo vai haver a divisão do zigoto, que ele vai formar 2 embriões. E esses 2 embriões vai formar o feto, e esses fetos, geneticamente, eles vão ser irmãos, mas irmãos diferentes, e que biologicamente podem apresentar também sexos distintos. Já nos gêmeos univitelinos, a gente vai ver aí que vai haver um ovócito e um espermatozoide. Então, quando haver aí a fecundação desse ovócito com espermatozoide, vai haver a divisão, a formação do zigoto, que vai se dividir e vai formar 2 embriões. Então, esses 2 embriões vão formar 2 fetos que, geneticamente, vão ser irmãos com características semelhantes, né, visualmente, vão apresentar características iguais e obrigatoriamente vão ter o mesmo sexo. Então, a gente vê a diferenciação de como ocorre a formação desses gêmeos. O período da gestação. A gestação no ser humano ocorre aí num período até de 40 semanas, né, que aí contando dá 9 meses. E nos 3 primeiros meses de gestação, vai ter a formação já do feto, é um período em que ocorre a diferenciação da cabeça, do tronco e dos membros, a formação do sistema nervoso, dos órgãos internos e o início também da definição dos órgãos sexuais. Então, é por isso que no 4º ao 5º mês, a mulher já procura fazer uma ultrassonografia para identificar o sexo do bebê. Então, no final do 3º mês de gestação, o feto já vai medir cerca de 10 centímetros e pesa 25 gramas aproximadamente. Nessa fase, a barriga da mãe começa a aumentar e se torna visível. Esse é o sinal externo mais evidente da gravidez. E aí, no livro de vocês, na página 63, vai estar um quadradinho que vai ter uma observação importante, que a altura e o peso do bebê fornecidos aqui nesse esquema é ilustrando a gestação por mês, que tem valores médios. Variações nessas medidas são normais dependendo de diversos fatores, por exemplo, geneticamente, fatores genéticos, como também da alimentação, tá? Então, no 4º mês, o feto ele vai ganhar peso e começa o crescimento dos cílios e sobrancelhas. E nessa fase ele já vai apresentar aí cerca de 18 centímetros e 150 gramas. Já no 5º mês, o esqueleto ele vai tornar-se mais rígido e os órgãos sexuais já são aparentemente visíveis. E é possível aí saber já o sexo do bebê. E o feto ele vai ter cerca de 30 centímetros de comprimento e 400 gramas. Já no 6º mês, o peso do feto ele pode duplicar e chegar a 800 gramas, enquanto a altura vai alcançar 32 centímetros. No 7º mês, os pulmões já vão estar bem formados e aptos a funcionar,
que aumenta as chances de sobrevivência do bebê caso haja um parto prematuro. E nesse período aí gestacional, o bebê tem cerca de 35 a 40 centímetros de comprimento e pesa 1,5 quilogramas. No oitavo mês, o bebê está totalmente formado e ganhando peso. Nessa fase, ele mede aproximadamente 40 a 45 centímetros e pesa por volta de 2,5 quilogramas. Seus movimentos dentro do útero, eles aumentam e podem ser vistos e sentidos por outras pessoas ao observar e tocarem a barriga da mãe. E isso acontece muitas vezes porque os órgãos dos sentidos, né, como ele já está bem desenvolvido, a partir do momento que ele escuta a voz, a partir do momento que ele sente a mão de alguém sobre a barriga da mãe, ele começa a reagir a isso, a entender os estímulos externos com favor a ele. E no nono mês, o bebê está pronto para nascer e encaixa a cabeça na pelvis da mãe, possibilitando que haja o parto normal. Nas últimas semanas, o corpo da mãe dá sinais de que o parto está se aproximando, porque o útero ele começa a se contrair de forma ritmicamente, né, de forma rítmica, em intervalos regulares. Agora o bebê ele vai ter em média 45 a 50 centímetros e com um quilo aí de 3 quilos. E o parto, né? O parto ele pode se dar de 3 maneiras, que a gente vai estar vendo agora, que é o momento de que o bebê está completamente formado, está completamente desenvolvido. Alguns casos não, né? Não está totalmente desenvolvido, mas é que ocorre algumas questões e no corpo da mãe que expulsa esse bebê. Então, a gente vai estar vendo aí o parto natural ou normal, que ocorre por cerca aí de 40 semanas, quando o bebê ele realmente está pronto para viver no mundo externo, né, no ambiente externo, fora do útero da mãe. Então, o parto normal ou natural, ele geralmente inicia-se quando o desenvolvimento do feto está completo. Os hormônios que a mãe vai apresentar vão estimular o útero a se contrair e expulsar o bebê. Essas contrações provocam a dilatação do colo do útero. O colo do útero, ou colo uterino, é a parte do útero que se comunica com a vagina, localizado no fundo do canal vaginal. No momento do parto, é essa opção que se dilata, dando passagem para o feto. Por isso, a vagina também é chamada de canal do parto. E de modo simplificado, o trabalho de parto normal ou natural compreende-se em 3 fases que são representadas aí. Na primeira fase, as contrações uterinas acontecem com intervalo de tempo regular. Nessas contrações musculares involuntárias, o colo do útero alarga-se ainda mais, começando a dilatação. Na segunda fase, o colo uterino atinge o máximo de sua largura. A mãe pode atingir e empurrar o bebê para fora do corpo, fazendo força. Os ossos do bebê são um pouco flexíveis, o que vai facilitar no momento do parto. E na terceira fase começa após o nascimento do bebê, que ele começa a respirar e a chorar. A placenta é expelida, o cordão umbilical precisa ser cortado e atacado com um nó. O parto normal natural, no qual o bebê nasce pela abertura vaginal, pode ser rápido, como também pode durar horas e até mesmo ser mais demorado, levando um dia ou mais. O parto cesariana já é um processo que envolve cirurgia com anestesia, em que se faz com incisão, corte horizontal na barriga da mãe, bem abaixo do umbigo, e por meio dela retira-se o bebê e a placenta. A cesariana é indicada sobretudo quando o bebê não está em posição favorável para o parto ou quando não há dilatação suficiente no colo uterino, por exemplo. Já o parto prematuro ocorre em casos de bebê que nasce fora do período esperado, né? São chamados de bebês prematuros também, que significa antes, neste caso, antes de estar maduro. Os órgãos são formados nas primeiras fases da gravidez, assim, se o parto prematuro ocorrer por volta da
28ª semana, isso no 7º mês de gravidez, o bebê terá maiores possibilidades de sobreviver. Além de nascer com pouco peso, geralmente os prematuros nesse período não conseguem respirar sozinhos, os pulmões ainda não estão totalmente maduros, vamos dizer assim, e vão precisar, os bebês, nesse caso, eles vão precisar de auxílio de um equipamento que ajude eles a respirar, que geralmente eles colocam numa incubadora, no hospital, que é o tipo de um berço especial, em que o bebê vai ficar protegido contra infecções e assim também conseguir respirar. A amamentação. Como em qualquer mamífero, com relação à questão biológica, o principal papel das mamas das fêmeas é amamentar os seus filhotes. Então, na puberdade, né, já acontece, devido aos hormônios, a alteração no corpo da mulher, preparando os mamilos, né, as mamas, para crescerem. E o bebê, nas primeiras semanas da gravidez, a mulher inicia a produção dos hormônios mamários. Esses hormônios ajudam a aumentar o volume das mamas, preparando eles também para produzir leite. Então, nos primeiros dias do parto, após o parto, as mamas vão secretar o que a gente chama de colostro. O colostro, ele é amarelo, mais grosso que o leite maduro, e é secretado apenas em pequenas quantidades, mas é suficiente para a criança, não, uma criança saudável. E é exatamente aquilo de que ela precisa nos primeiros dias, porque contém anticorpos que o leite maduro que ele precisa, leite maduro, e representa a primeira imunização, protegendo a criança contra a maior parte das bactérias e dos vírus. O leite materno fornece nutrientes para o desenvolvimento do bebê durante os primeiros meses de vida e é fonte de anticorpos que irão protegê-los diante dessas doenças. Então, e também ele acaba tendo o ciclo afetivo com a mãe nesse processo de contato, né? Que ele está ali amamentando, adquirindo esses nutrientes. Então, aí a gente vê a importância do leite materno para o bebê. Primeiro, porque é ali que ele vai ter os seus nutrientes para o seu desenvolvimento, bem como vai ter os anticorpos que ele precisa quando tiver contato com agentes patogênicos, bactérias e vírus. E aqui a gente tem frisando a questão do aborto, né? O aborto é uma interrupção do gestacional que pode ser provocada ou de forma espontânea. E a gente vai ver qual a diferenciação. A interrupção da gestação, né, da gravidez, é provocada, se dá por meio da administração de medicamentos que são introduzidos no útero. E a interrupção espontânea se dá por vários fatores, e um deles pode ser por conta do próprio organismo da mulher, por conta da malformação do feto, problemas de saúde da mãe, uma má alimentação, uso de drogas. Então, tudo isso pode provocar a interrupção espontânea do bebê. Aqui a gente tem uma seção desmontando tabus, que vocês vão analisar esses tabus, né? Na nossa sociedade existem muitos tabus, que são preconceitos por falta de conhecimento. Então, aí vocês vão estar analisando e verificando quais são os tabus que não têm nenhuma validade, né? Que é dito, mas que não tem validade porque não é verdade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Anotem as dúvidas de vocês. Bons estudos e se cuidem.